perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé e dar uma orientação para que a sua vida seja de fato abençoada. Nós vamos, durante o programa, falar também a respeito do que acontecerá neste domingo na Igreja do Novo Nascimento. É claro que nós sempre enfatizamos que nós temos reuniões na igreja durante a semana para abençoar a vida financeira, profissional, para a cura dos enfermos, libertação das pessoas oprimidas, para abençoar a família, reuniões direcionadas para todos os aspectos, mas quando chega domingo, acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões mais importantes, são reuniões direcionadas, acima de tudo, para a busca da presença de Deus, reuniões direcionadas para o fortalecimento espiritual, porém nós realizamos sempre orações no domingo, orações específicas, segundo a direção do Espírito Santo, para que as pessoas também, além de crescerem espiritualmente, desenvolverem a sua vida com Deus, elas também sejam vitoriosas, sejam abençoadas. E neste domingo nós estaremos às 9 da manhã e às 7 horas da noite, realizando também uma oração muito especial, e já nós vamos falar sobre isso. No final do programa, nós teremos aquele momento importante da oração, e hoje nós vamos assistir a primeira parte de uma mensagem que eu preguei lá em Gurgaon, na Índia, quando estive lá em 2012, em novembro de 2012, nós fizemos uma reunião também numa igreja e transmitimos uma mensagem importante. Eu gostaria que você depois assistisse um pouquinho. Hoje nós vamos assistir a primeira parte, no próximo programa a segunda parte, uma mensagem que com certeza vai abençoar. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, no domingo agora às 9 da manhã, como também às 7 horas da noite, nós teremos as duas reuniões do Espírito Santo. E neste domingo nós faremos uma oração muito importante em favor das pessoas que precisam de uma grande resposta. Você sabe que cada situação é uma situação, existem situações que são mais simples, existem situações que são mais graves, isso para os homens, Para o ser humano existem situações mais simples, mais difíceis, mais grave, existem situações gravíssimas, existem situações que o ser humano diz, para mim é impossível. Mas diante da grandeza e do poder de Deus não existe isso. Para Deus não há nada difícil, nada impossível, nada grande, nada que possa lhe causar espanto, porque Deus é tão grande, diz a Bíblia, que Ele dá ordens
as estrelas e elas saem todas bem contadas, e no momento que ele chama cada uma delas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Está escrito na Bíblia que Deus é tão grande que todas as nações, né, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Imagine você quase que 200 nações, né? E todas elas são consideradas diante de Deus como um pingo, um simples pingo de água que cai de um balde, porque Deus é muito grande. Então, o ser humano, muitas das vezes, até olha para os seus problemas, para aquilo que está enfrentando, e muitas das vezes desanima, porque olha para as suas condições e diz: eu não posso resolver essa situação, eu não consigo sair dessa situação. Mas quando nós focalizamos a nossa fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nesse Deus que criou todas as coisas, então nós passamos a entender que de fato não há nada impossível, não há nada difícil. E neste domingo agora, nós vamos realizar uma oração importante em favor das pessoas que estão precisando de uma grande resposta. A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, evidentemente é um capítulo inteiro, é bem extenso, eu não vou ler tudo, mas a Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a respeito da grande vitória que o rei Josafá e o povo que com ele estava obtiveram. Josafá foi um grande homem de Deus, né? E ele estava bem na sua vida com Deus, mas de repente vários inimigos, né? Vários inimigos se reuniram e se ajuntaram com o objetivo de destruir o rei Josafá e todo o povo de Judá, todo o povo que pertencia a Deus. Diz a Bíblia que os oficiais chegaram até Josafá e diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, os seus oficiais chegaram até ele e disseram: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá recebeu uma péssima notícia de que uma grande multidão, foram vários inimigos que se ajuntaram com o único objetivo, destruí-lo. Diz a Bíblia no versículo 3, então Josafá teve medo, de início ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. É natural, todos nós temos sentimentos, né? Os sentimentos fazem parte da alma. Então, numa situação, muitas das vezes, de um perigo iminente, é normal que o ser humano sinta medo. Então, Josafá sabia que aqueles inimigos, aquela grande multidão, estava se dirigindo, se direcionando contra ele, com o objetivo de destruí-los totalmente. Eles sabiam que a vida deles estava em perigo, mas diz a Bíblia que ele sentiu medo. De início ele sentiu medo, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele pôs de lado o sentimento e ele veio para o lado da fé, porque a fé, ela é definida como certeza, convicção de coisas que se esperam. Quando nós temos essa fé sobrenatural, significa que nós temos uma plena convicção nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós temos a plena convicção de que Deus fará aquilo que Ele prometeu, aquilo que nós esperamos. Então, a fé é definida como certeza. Os sentimentos não levam o ser humano à conquista do milagre. Deus não se manifesta na vida de uma pessoa através dos sentimentos que ela tem. Ele se manifesta, sobretudo, por causa da fé. Por isso que diz a Bíblia que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Então,
o que fez o rei Josafá numa situação gravíssima. Ele deixou de lado os sentimentos e ele veio para o lado da fé. Ele propôs a buscar a Deus, ele se dispôs, diz a Bíblia, né, a buscar a Deus, e apregoou todo um jejum em toda a nação. Todo o povo de Judá, toda a nação se congregou, diz a Bíblia, naqueles dias, em oração, em jejum, para buscar o socorro de Deus. E a resposta foi extraordinária, porque eles se reuniram, oraram, se reuniram em jejum, foram ao templo clamar a Deus, buscar a Deus, e Deus respondeu de uma maneira extraordinária, dizendo para eles assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus respondeu a Josafá, o povo que com ele estava, de uma maneira muito especial, dizendo: vocês não precisam temer todos esses inimigos que vêm contra vocês, porque a partir de agora essa luta, essa peleja não é de vocês, mas é minha. E Deus então os direcionou, orientou que eles deveriam encontrar-se com os inimigos, mas eles não precisariam puxar espada, porque Deus iria destruir aqueles inimigos. E aquela vitória foi tão grande que a notícia dela se espalhou por todas as nações. Deus poderosamente destruiu os inimigos de Josafá sem que ele precisasse puxar a espada, porque ele assumiu para si aquela luta. Então, eu quero fazer um convite a você que está, de repente, atravessando um momento muito difícil na sua vida, enfrentando um grave problema, seja um problema espiritual, né? Você não consegue vencer, seja um problema físico, um problema de saúde, e não há mais, quem sabe, expectativa em relação à medicina, você está, quem sabe, desenganado, seja um grave problema que você esteja atravessando na sua família, quem sabe no seu casamento, ou um problema financeiro gravíssimo, ou quem sabe você diz: eu estou enfrentando problemas graves em todas as áreas da minha vida. Enfim, eu quero lembrar que Deus, Ele está acima de tudo. E se você, independentemente da sua cor, grau de instrução, poder aquisitivo, capacidade intelectual, independentemente de qualquer coisa, se você também, de coração, se dispuser: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o socorro de Deus. Deus é fiel para responder, Deus é fiel para socorrer. E neste domingo, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, nós estaremos realizando esse grande clamor em favor das pessoas que precisam de uma grande resposta. A reunião principal acontecerá às 9 horas da manhã e depois às 7 da noite, e após as reuniões também nós temos uma equipe de pastores para atender as pessoas que quiserem orientação. Nosso endereço é a Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos um amplo estacionamento na igreja e também escolinha para as crianças ficarem durante o culto. Enquanto os pais assistem o culto, as crianças têm a escolinha, um lugar reservado para elas, onde elas também são abençoadas, ensinadas, e ali elas são abençoadas. Avenida República 4729, bairro Castelo Branco. Se você quiser também, você pode inclusive trazer um pedido de oração, né? Expressando a situação que você está enfrentando. Nós vamos clamar e cremos que Deus é Deus para responder. Vamos a um intervalo, depois você vai assistir essa primeira parte da mensagem que foi dada lá na igreja em Gurgaon, na Índia, e daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês.
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा Boa noite a todos. Good evening, everyone. Quando o ser humano vive fora da presença de Deus, When the human being is away from the presence of God, जब मानव परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, enquanto ele não conhece a palavra de Deus, when he doesn't know the word of God, जब वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता, ele pensa de acordo com o mundo. he will be thinking according to the word. तो वो इस संसार के अनुसार सोचेगा. Ele segue os pensamentos do mundo. He will be thinking according to the word. वो इस संसार के अनुसार सोचेगा. Mas quando nós conhecemos a verdade, When we know the truth, जब हम लोग सच्चाई को जानते हैं, a Bíblia diz que nós precisamos renovar os nossos pensamentos. the Bible says that we should renew our mind. बाइबल में कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को नयापन करना है. Deus só fará coisas grandes na sua vida God is going to make great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान चीज करेगा. se você renovar os seus pensamentos. Only if you renew your mind. सिर्फ अगर अपने आप दिमाग को नया करते हो. Como é que nós podemos renovar a nossa mente? How can we renew our mind? तुम अपने दिमाग को कैसे वापस नया कर सकते हो? Através da palavra. It's through the word of God. वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा. Mesmo que você venha para a presença de Deus, Even though you come to the presence of God, जबकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते भी हो, mesmo que você conheça Jesus, even though you know Jesus, जबकि आप यीशु मसीह को जानते भी होंगे, se você continuar pensando como antes, but if you think as before, लेकिन अगर आप पहले जैसे सोचोगे, quase nada vai mudar. nothing will change, almost nothing will change. तो लगभग कुछ भी नहीं बदलेगा. Vou ler versículo da Bíblia, I'm going to read the Bible verse. मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा. Romanos 12. Romans 12. रोमियो उसका 12 अध्याय. Preste bastante atenção. The other. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता व बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. O Espírito Santo orienta que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo para Deus. The Holy Spirit is guiding us that we have to give our body as a living sacrifice. पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करते हैं कि हमें अपना जीवन देना है एक जीवित बलिदान के समान. Não podemos usar o nosso corpo no pecado, na mentira, de modo que venha desagradar a Deus. We cannot use our body in the lie, in the deception, in our sins, the way that we displease God. तो हम अपने शरीर को उस रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते झूठ बोलने में, धोखेबाज देने में या उस रीति से जो हमें पसंद है. Mas além de usarmos o nosso corpo de um modo agradável a Deus, We should use our body to please God. हमें अपने शरीर को इस्तेमाल करना है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. The Bible says, do not have the mind of this world. तो बाइबल कहता है कि ये संसार का दिमाग मत लो. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. But transform your mind. लेकिन अपने दिमाग को सदृश बनाओ. Você precisa renovar os seus pensamentos. You have to renew your mind, your thoughts. अपने जो सोच विचार है इसको नया करना है. Se você se conformar com este século, com o que acontece nesse mundo, If you get used to the things of this world,
अगर आप इस संसार की चीजों से अपना लेते हो, quando a pessoa se conforma com alguma coisa, Deus não pode mudar. When you are satisfied with something that is happening in your life, God cannot change anything. तो जब अपने जीवन से जो कुछ हो रहा है अगर आप उससे संतुष्टि हो तो परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बदल सकता। Se você vem a Jesus doente, If you come to Jesus sick, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो बीमार व्यक्ति के समान, mas você aceitar a doença na sua vida, and if you accept the sickness in your life, और अगर आप उस बीमारी को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो Deus não vai lhe curar. God is not going to heal you. तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं करेगा। Se você aceitar a miséria, And if you accept the misery, अगर आप उस दुख को आप ग्रहण करते हो Ele não pode prosperar a sua vida. He is not going to prosper your life. तो आपके जीवन में वो सफलता नहीं लाएगा। Se você aceitar a sua família destruída, And if you accept your family as a destroyed family, अगर आप अपने परिवार को एक विनाश का परिवार ग्रहण करते हो Deus não pode transformar a sua família. God cannot transform your family. तो परमेश्वर आपके परिवार को बदलाव नहीं कर सकता। Então é muito importante que a pessoa, o cristão, renove a sua mente. It's very important for a Christian, a person to renew their mind. तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मसीही को, एक व्यक्ति को अपने दिमाग को वापस नया करने के लिए Que você procure renovar os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. And if you look and try to renew your mind according to the word of God, तो अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दिमाग को वापस नया करना चाहोगे Aquele que deseja uma transformação de vida, the person who wants to transform their life, तो जो व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं ele não pode se conformar com esse século. they cannot be conformed with this age. तो इस उम्र इस युग में वो अपने आप को इसके अधीन नहीं कर सकते। Muitos são aqueles que vêm para Jesus com a vida destruída. Many people come to Jesus as a destroyed life, बहुत लोग यीशु मसीह के पास आते हैं विनाश जीवन के साथ, Mas porque não renovam a mente, but they don't renew their mind. लेकिन वो अपने दिमाग को वापस नया नहीं करते, eles continuam conformados com qualquer tipo de vida. They will be still happy with the life that they were having before. वो उसी जीवन से खुश रहेंगे जो जीवन उनके पास था पहले। Então é muito importante que você renove os seus pensamentos. It's very important that you renew your thoughts. तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने सोच विचारों को आप नया करो। Você comece a pensar de acordo com a palavra de Deus. You should start thinking according to the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करना है। Não se conforme com uma vida de pecados. Let's not conform with the sinful life. इस पापी के जीवन के अनुसार आप सदृश ना बनो। Não se conforme com uma vida de doenças, de miséria. Do not conform yourself with a life of sickness. बीमारी के जीवन से अपने आप को आप सदृश ना बनो। Não se conforme em ser um cristão fraco, Do not vazio. conform with to be a weak Christian and empty. अपने आप को ऐसे सदृश ना करो एक कमजोर मसीही के समान। Mas procure renovar a sua mente para que Deus possa realizar coisas grandes na sua vida. Try to renew your mind so that God may be able to do great things in your life. कोशिश करो कि अपने दिमाग को वापस नया करो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान चीज कर सके। Enquanto o cristão se conforma, não acontece transformação. Till the Christian is conformed with the life, there is no transformation. जब तक एक मसीही अपने जीवन में सदृश बना रहेगा तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। Deus pode realizar coisas grandiosas na sua vida. God can make great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान चीज कर सकते हैं, Mas você precisa pensar de acordo com as promessas de Deus. But you should think according to the promise of God. तो लेकिन आपको परमेश्वर के वायदे के अनुसार सोचना है। आसमानी खुशी से भर दे Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Você assistiu aí essa mensagem, né, transmitida na igreja em Gurgaon, na Índia, nessa viagem que fizemos em novembro do ano passado. No próximo programa você vai assistir a segunda parte dessa mensagem
que com certeza vai abençoar. Eu quero lembrar que no domingo, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, as reuniões do Espírito Santo, e neste domingo nós vamos realizar um grande clamor em favor das pessoas que precisam de uma grande resposta, porque estão enfrentando uma situação considerada para elas muito grave. Eu tenho certeza que Deus há de se manifestar. A reunião principal é 9 da manhã e depois às 7 da noite. Avenida República, 4.729. Disponha o seu coração a buscar a Deus. Faça como fez o rei Josafá e aquele povo. A situação que eles estavam enfrentando era gravíssima, mas eles se dispuseram: vamos buscar a Deus. E a saída aconteceu, porque em Deus nós encontramos sempre uma saída. Vamos agora nos preparar para a oração. É o momento da oração. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro neste momento em oração para pedir ao Espírito Santo que Ele conceda forças, coragem, ânimo, disposição para cada pessoa que se encontra aflita, desesperada, que entende que precisa te buscar, que reconhece que pelas próprias forças elas não conseguem vencer tudo e que precisam te buscar. Que o Senhor dê a essas pessoas essa coragem sobrenatural, essa força sobrenatural, e que elas possam chegar à tua casa, que neste domingo, Senhor, quando estaríamos clamando em favor daqueles que precisam de uma grande resposta, o Senhor venha responder, se manifestar e abençoar o teu povo, e que essas pessoas encontrem vida e tenham grandes experiências com o Senhor. Nós assim pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, chegamos aos minutos finais do nosso programa. Não olhe para dificuldades, não se deixe levar por aqueles sentimentos negativos, pensamentos negativos, mas determine no coração: eu vou chegar à igreja, eu vou buscar a Deus e Ele há de me responder. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar. Avenida República 4729 é o endereço da nossa sede aqui em Marília, e estaremos orando em seu favor. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Deus abençoe, até lá. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.